Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticídio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Eu acabei de ler aqui uma história extremamente triste. Todas as vezes que eu passo por essa
por esse capítulo em específico, eu fico com o meu coração triste. Por quê? Porque é uma história de calamidade, uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de lágrimas, uma história onde você vê não apenas um povo sofrendo, morrendo, perdendo muitas vidas, perdendo batalhas. Você vê uma mulher tendo um filho, mas o sofrimento era tão grande que o nome do seu próprio filho ela coloca: se foi a glória de Israel. E é muito triste, por quê? Porque um sofrimento desnecessário. Muito triste porque aquele povo não precisaria estar passando por tudo aquilo que eles passaram. Triste porque eles estavam vivendo algo que não era o que Deus havia sonhado para a vida deles. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente isso que acontece. A gente vive muitas coisas que Deus não planejou para as nossas vidas. Dos nossos olhos caem muitas lágrimas que não eram da vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós tivéssemos apenas obedecido a Deus, se nós tivéssemos apenas ouvido a voz do Senhor, se nós tivéssemos seguido o direcionamento de Deus, se nós estivéssemos andando debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, a gente poderia evitar tantas coisas, tantos sofrimentos, tantos problemas nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós olhamos para a história aqui e a gente fica triste, a gente até pensa: Deus, como aquele povo passava por isso? Porque eles conheciam a palavra, eles sabiam da história. Aqui nós estamos falando no tempo dos juízes, um tempo na verdade que foi um tempo de grande perversão no meio do povo de Deus, um tempo onde o povo estava tão perdido que Deus levanta alguns homens, juízes, justamente para trazer palavra de confronto para o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse a andar nos caminhos do Senhor. Porque aquele povo era um povo da promessa, aquele povo era um povo que Deus havia sonhado, um povo que Deus tinha muitas promessas, um povo que já havia conquistado tantas coisas, um povo que Deus havia tirado do cativeiro, havia tirado do Egito, havia operado milagres, havia levado até a terra prometida. Quantas coisas maravilhosas Deus havia feito, mas o povo se corrompia, o povo se esquecia de Deus. O povo naquela época ainda não existia rei em Israel, porque a vontade de Deus é que Deus fosse o rei daquele povo. Deus não queria estabelecer um homem para reinar sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. Deus queria ser o rei, mas na vontade, no desejo do povo de ter um rei, Deus começa a levantar juízes, homens, bocas, profetas de Deus naquele tempo, para trazer palavra de confronto, para alinhar o coração das pessoas, para dizer: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. Samuel, um profeta, ele é levantado naquele tempo para trazer essa palavra de confronto a Eli, a sua casa, a sua família, justamente para dizer àquele povo: olha, vocês vão sofrer consequências severas, vocês vão sofrer porque vocês abandonaram os caminhos do Senhor, porque vocês se esqueceram das leis, porque vocês se esqueceram do Senhor, vocês colocaram tantas outras coisas à frente na vida de vocês. E sempre, querido, pode escrever isso nas nossas vidas, quando a gente coloca a palavra de Deus de lado, quando a gente deixa de obedecer a palavra de Deus nas nossas vidas, o sofrimento vem, os problemas vêm. Não é que quando eu sirvo a Deus eu não tenho problemas, querido, mas quando eu sirvo a Deus, quando eu ando com Deus, quando eu sou guiado por Deus, eu posso passar por problemas sim, mas Deus me sustenta no meio dos problemas. Eu não vou morrer no meio do problema. Aqui nós vemos o povo indo batalhar, aqui nós vemos um povo indo guerrear, e aqui conta que a primeira guerra eles vão e são vencidos. 4.000 homens morrem na primeira batalha. Aí o que acontece? Eles voltam. Depois de 4.000 homens terem morrido na batalha, eles voltam, e aí eles talvez se reúnem ali no acampamento e começam a questionar: o que é que será que aconteceu? O que nós podemos fazer para vencer o exército inimigo? Vamos planejar. E olha o que diz em Samuel 4,3: voltando o povo a Arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha só, os anciãos fazem uma declaração. Os anciãos, que eram os homens que deveriam ser os mais espirituais, conhecedores da palavra, que eram os responsáveis
pelo templo naquele tempo, eram os responsáveis pelos sacrifícios no templo naquele tempo, eram eles que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava lá no templo para oferecer sacrifício, para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados. Eles tinham a função de dar direcionamento ao povo também, mas aqui os próprios anciãos, eles disseram: olha, por que é que Deus nos feriu? Eles colocaram a culpa em Deus. Eles perderam, 4.000 homens foram mortos, e aí eles, quando o povo volta, os anciãos dizem: olha, a culpa foi de Deus, a culpa não foi minha, não foi nossa, nós não fizemos nada, porque é que Deus nos feriu. E aqui eu vejo algo que acontece nas nossas vidas. O que, Gui? Se nós pudermos tirar a responsabilidade sobre as nossas vidas, a gente sempre vai fazer isso. Como assim? A gente sempre vai culpar uma outra pessoa. É difícil de nós assumirmos responsabilidade, é difícil da gente olhar para dentro de nós e dizer: olha, o que é que será que eu fiz de errado? Aonde será que eu errei? Aonde será que eu caí? É mais fácil nós colocarmos a culpa na esposa, é mais fácil nós colocarmos a culpa no marido, é mais fácil nós colocarmos a culpa em Deus, é mais fácil colocarmos a culpa no pai, é mais fácil colocarmos a culpa na mãe, é mais fácil colocarmos a culpa no nosso passado, é mais fácil nós colocarmos a culpa no mal que nos fizeram. Tem pessoas que são escravas, culpam outras pessoas a vida inteira, vivem uma vida medíocre, porque fizeram alguma coisa para elas culpam outras pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa: você é o responsável pela sua vida, independente do que fizeram para você, independente do mal que te fizeram, independente de como foi a sua vida no passado, você tem escolha, você tem o poder de decisão, você pode escolher viver uma vida diferente, independente do que te fizeram. Não seja escravo, não culpe outras pessoas. Os anciãos, aqui eles colocaram a culpa em Deus. Olha, foi Deus que fez isso conosco. Ao invés deles olharem, ao invés deles fazerem uma autoanálise, o que é que será que está acontecendo? Aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde nós falhamos? Porque nós vimos que a bênção de Deus esteve sobre as nossas vidas, nós vimos que nós somos um povo escolhido, nós sabemos que nós somos um povo da promessa, nós sabemos que Deus tem tantas coisas, nós ouvimos falar dos milagres, nós ouvimos falar das proezas, das maravilhas que Deus fez no passado. Será que Deus agora se esqueceu de nós? Ou será que nós erramos? Ou será que nós falhamos? Ao invés de fazerem isso, eles culpam Deus. E aqui eu identifico o primeiro grande problema, que muitas pessoas não conseguem sair do problema das suas vidas, porque elas não conseguem identificar o problema. Elas não são sinceras o suficiente para olhar para dentro delas e reconhecer: eu preciso de ajuda, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu tenho defeitos. Eu já falei isso para vocês: se você conversar com um casal, dificilmente o homem vai sentar e vai dizer: olha, estão com problemas, estão brigando. O homem vai chegar: pastor, eu estou errado, realmente eu estou falhando, eu sou um mau marido. Não, geralmente um vai colocar a culpa no outro. Não, porque essa mulher é complicadíssima, essa mulher você não sabe, pastor. Ela vai falar a mesma coisa: mas ele, pastor, não tem condições. Um sempre vai culpar. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente culpar o outro. É mais fácil a gente justificar as nossas decisões, a gente justificar as nossas atitudes por causa da atitude das outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não dependo do que você faz para mim para eu agir corretamente. Eu não dependo da minha esposa agir comigo corretamente. Eu devo agir com ela corretamente. Eu devo agir com os meus filhos corretamente, independente da forma que eles agirem comigo. Eu erro, nós erramos, mas quando erramos, precisamos voltar, precisamos pedir perdão, precisamos acertar. Mas o povo não fez isso. E o começo, o início, o princípio da cura de Deus nas nossas vidas, da obra de Deus, da restauração de Deus nas nossas vidas, sempre vai ser o arrependimento. Sempre vai ser quando nós olhamos para nós e dizemos: olha, Deus,
eu caí, olha Deus, eu preciso da tua ajuda, olha Deus, eu preciso ser mudado, olha Deus, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda do teu Espírito, porque sozinho eu não consigo, eu sou um homem mau, eu sou uma mulher mau, eu tenho sentimentos ruins, eu sou uma pessoa invejosa, olha, eu planejo coisas ruins, Deus, eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor, me ajuda Senhor, nós precisamos reconhecer. E aí então Deus vai vir e vai restaurar, e vai começar a nos moldar e nos ajudar nesse processo. Com isso eles acham que trazendo a arca, porque eles culpam Deus, dizendo, a culpa foi de Deus, Deus fez isso conosco, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca da aliança, porque se nós levarmos a arca da aliança, pronto, a gente vai vencer a batalha. Porque eu preguei semana passada ou na retrasada sobre isso. O que a arca da aliança representava para aquele povo? Representava a presença de Deus. Na arca ali tinha os objetos, tinha as leis, o maná e tantas outras coisas. Para aquele povo, Deus se manifestava ali, a presença, a glória de Deus descia sobre a arca. E aquele povo então estava dizendo o seguinte: olha, se nós trouxermos a arca da aliança, a presença de Deus vai vir, e então nós vamos levar a arca e nós vamos vencer a batalha. Eles sabiam o que havia acontecido no passado, eles sabiam da história. Como eu preguei sobre Josué, quando Josué coloca o pé no Jordão, na verdade Deus dá o direcionamento para Josué e diz: olha, para vocês entrarem no Jordão antes, coloca os sacerdotes à frente com a arca da aliança. Quando eles pisam no Jordão, o Jordão se abre e eles passam em terra seca. Eles sabiam dessa história, então eles dizem: olha, é isso que nós vamos fazer, já que lá atrás os nossos ancestrais fizeram isso, deu certo, o rio se abriu, milagre aconteceu, vamos fazer isso também. Traz a arca, a gente vai viver um milagre. Traz a arca, é a presença, está tudo resolvido na nossa vida. E eles fazem isso. Trouxeram a arca de Siló, colocaram a arca, foram mais uma vez guerrear contra os filisteus. E se você olhar na história de Israel, eles guerrearam contra os filisteus muitas vezes. Eles eram inimigos ali de casa, do quintal de casa. E fizeram isso, e a Bíblia conta que mais uma vez eles perderam a batalha. 30.000 homens foram mortos. E não apenas 30.000 homens foram mortos, a Bíblia diz que levaram a arca do Senhor embora. Os filisteus não apenas mataram, mas levaram a arca embora. E aí eu me pergunto, qual que é a explicação para isso, Gui? Aonde está o problema? Porque eu posso pensar, o problema então, será que estava na arca? Será que a arca estava meio com um defeito de fabricação ali? Alguém fez alguma coisa, a arca estava meio rachada e não deu certo? Não, a arca era a mesma, mas dessa vez não funcionou. Então qual que era o problema? Sabe qual que era o problema, queridos? Que a arca, para aquele povo, se tornou, sabe o quê? O que é a religião para muitos nos dias de hoje. O que, Gui? Um lugar onde as pessoas se escondem atrás. Elas acham que se eu levar a arca, vai estar tudo bem. Elas acham que se eu vier à igreja, está tudo bem. Se eu fizer parte do culto, está tudo bem. Ela não conserta a vida dela, ela não arruma nada na casa dela, ela não se arrepende dos seus pecados, ela não muda quem ela é, ela não pede para Deus moldar a sua vida, mas ela acha que ela vem, que ela senta dentro do templo, ela acha que ela está aqui nesse ritual religioso, e que por causa disso a bênção de Deus está sobre a vida dela. E os israelitas, o povo hebreu, pensava a mesma coisa: se nós levarmos a arca, Deus vai estar conosco, mas aonde há trevas não há luz. Deus não podia estar ali com aquele povo, porque aquele povo estava corrompido, aquele povo não havia se arrependido. A arca, o objeto estava ali, mas a presença não estava ali. E muitas vezes nas nossas vidas nós somos vencidos. Eu estou falando com pessoas que estão sentadas dentro do templo da igreja, eu estou falando com pessoas que vêm à igreja, eu estou falando com pessoas que vão na praça, eu estou falando com pessoas que fazem parte de evangelismo, eu estou falando com gente que sabe da palavra de Deus, mas a presença já não está na sua vida há muito tempo, porque não se arrependem. Deixa eu te dizer uma coisa: por isso você tem sido vencido nas batalhas da sua vida. Porque é muito fácil nós fazermos isso. É muito fácil, as pessoas usaram a arca apenas como um objeto
E muitas vezes nós fazemos isso da religião como um objeto para alcançarmos aquilo que nós desejamos, um objeto para alcançarmos os projetos que desejamos. Mudança de vida? Não, Gui, não, isso não queremos. Deixar os pecados? Não, isso aí não precisa também. A gente vem à igreja, a gente gosta de ouvir a palavra do pastor que diz: o Senhor é meu pastor e nada te faltará. A gente gosta de ouvir a palavra do pastor que diz que Deus vai te levantar, que Deus vai te abençoar. A gente glorifica, a gente fica de pé, a gente aplaude, a gente recebe, mas a gente não muda de vida. A gente sai pela porta da igreja e continua cometendo os mesmos pecados, andando do mesmo jeito, não muda as nossas atitudes. Deixa eu te dizer uma coisa: mude enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. Tem gente que não muda. Como meu pai falou, meu pai está pregando no livro de Hebreus e 2 semanas atrás ele pregou uma mensagem que, meu Deus, ele estava até pregando, eu estava pensando: o que eu vou pregar terça-feira depois de uma palavra dessa? Fiquei com vontade de nunca mais pregar. Ele falou sobre sermos crianças. Tem gente que está 20 anos dentro da igreja e continua sendo criança, não cresce na fé, não cresce nas coisas de Deus, continua preso no mesmo pecado de 20 anos atrás, continua tendo as mesmas atitudes de 20 anos atrás, continua tratando a esposa do mesmo jeito que tratava quando chegou na igreja, era ímpio, pecador, está 20 anos sentado dentro, não aprendeu nada. Não aprendeu nada, continua tratando as pessoas do mesmo jeito. O povo trouxe a arca, mas a presença já não estava. Não significa ter a arca, não significa ter a presença. Estar na igreja não significa ter a presença. Vir aos cultos não significa ter a presença. Estar envolvido na igreja não significa ter a presença. Muito bom e necessário tudo isso, mas não resolve a tua vida. O que mais importa é a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus nas nossas vidas. A arca chega. E quando a arca chega, o que acontece? O povo faz o quê? Festa. Grita, berra, festa. A festa foi tão grande que os filisteus ouviram a festa. E os filisteus creram mais do que o povo de Deus, porque eles ficaram com medo, a palavra diz. E lembraram: meu Deus, e agora? Porque a gente já sabe o que aconteceu. Quando a arca chegava, a casa caía. Mais uma vez a arca está no meio do povo. E agora o que é que vai acontecer? Os deuses deles lá agora vai destruir as nossas vidas. Grande festa no arraial de Israel. A arca chegou, nós vamos vencer. E muitas vezes, queridos, nós somos enganados, achando que aonde tem barulho, tem presença. Achamos que por causa da festa tem presença. Eles acharam que porque a arca, o barulho, a festa estava ali, Deus estava ali com eles. Eles colocaram a confiança deles em coisas, eles colocaram a confiança deles em objeto, mas Deus não estava ali no objeto. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa nas nossas vidas. Ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de colocarmos os nossos olhos em Deus, colocamos os nossos olhos em tantas outras coisas, e Deus já não está ali. Eu coloquei o grande problema daquele povo, não foi a presença da arca, e sim a ausência da presença de Deus. Agora, por que a presença de Deus não estava ali? Em Deuteronômio 4:40, Deus havia dado uma palavra ao povo de Israel, dizendo o seguinte: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá
para todo o sempre. Então era a promessa de Deus para aquele povo: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão abençoados. Eu vou guardar a vida de vocês, eu vou guardar a família de vocês. Eles tinham uma promessa, com uma condição: vocês precisam guardar os estatutos e a minha palavra. Mas eles não fizeram isso. Em 1 Samuel, no capítulo 2, olha só, dos versículos 12 a 17, eu quero ler com vocês. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que santificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli era sacerdote junto com seus filhos também, Hofni e Finéias. E como eu falei para vocês, eles tinham a função do quê? Não apenas no templo, mas tinham a função também de dar direcionamento ao povo. Mas aqui o texto vai nos mostrar que os 2 filhos de Eli, o sacerdote, eles haviam deixado seu coração se corromper, faziam tudo de errado. A Bíblia vai contar que eles pegavam as mulheres na porta do templo para se deitar com as mulheres. Eles estavam longe do Senhor e é isso que eles estavam ensinando ao povo. E é justamente isso que fala, é sobre isso que fala naquele texto de Oséias 4:6, que é tão conhecido, que diz assim, está falando justamente sobre o sacerdote: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha o que diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que se esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Então olha só, Deus está dizendo: olha, se o sacerdote, que era aquele que é responsável por levar a palavra ao povo, aquele que é responsável por dar direcionamento, se esse se corrompeu, como é que o povo vai estar? Aquele que era para estar ensinando, aquele que era para ser exemplo. Então por isso estava bagunçado, as pessoas não tinham direcionamento, o povo estava perdido, a referência era ruim, eles olhavam e a referência era pecadora, fazia tudo errado, fazia tudo de forma que não deveria fazer. Então as pessoas estavam perdidas. E por causa disso, por causa do pecado, houve destruição. Por causa do pecado e da falta de arrependimento, houve sofrimento, houve lágrimas, houve derramamento de sangue naquela terra. E sabe por que aqueles homens, eles agiram de tal forma? Sabe por que os filhos de Eli agiam daquela forma? Vocês sabem por que aquele povo agia daquela forma? Porque sempre as pessoas acham o quê? Que não vão colher as consequências daquilo que estão plantando. Uma vez eu preguei sobre isso, sobre aquela mulher adúltera. Ela sabia que na lei de Moisés, ela sabia que se ela fosse pega em adultério, ela seria morta, apedrejada em praça pública, na frente de todas as pessoas. Você acha realmente que aquela mulher, se ela pensasse que ela seria pega, ela correria esse risco? Não. O que aquela mulher planeja? Eu vou fazer escondido, ninguém vai descobrir, eu vou dormir com um homem que não é o meu marido, vou ter uma noite de prazer, ninguém vai me pegar, eu não vou colher as consequências, vou viver. Mas o que acontece? Pegam aquela mulher, levam aquela mulher até Jesus. E é isso que acontece muitas vezes conosco, que aconteceu com aqueles homens. O que? A gente pensa que existe a possibilidade de nós não colhermos aquilo que nós plantamos, por isso a gente faz o que faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, é princípio da palavra de Deus: aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Ele vai colher. Gálatas 6:7. Não vos enganeis,
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você que é homem de Deus, você dá glória a Deus, porque você tem plantado coisas boas. Aí seja, glória, essa palavra é para mim, pastor. Agora você que está plantando coisa ruim, fica preocupado. Palavra de exortação para você nessa noite. Você que está adulterando, você que está saindo com a secretária, você que é casado e chaveca a moça no trabalho, você que está aqui toda semana, ouve palavra atrás de palavra, levanta a mão aqui, dá glória a Deus, entra no carro e xinga a tua esposa dentro do carro. Aquilo que você está plantando, você vai colher na sua vida, não se engane. Em Gálatas 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Porém também, queridos, é um princípio da semeadura. Se nós plantarmos coisas boas, nós colhemos coisas boas. Se eu planto palavras de bênção, eu colho bênção. Se eu planto coisas certas na minha vida, eu vou colher bênçãos de Deus sobre a minha vida também. Mas às vezes a gente pensa que nós estamos isentos de colhermos aquilo que nós plantamos. E aqueles homens, o grande problema deles foi justamente esse: nada vai nos acontecer. Poderosos, importantes, filhos do sacerdote importante Eli, pai protegia, não vai acontecer nada de mal conosco. Mas Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele vem e alerta. Ele vem e alerta. Uma primeira vez Ele levanta um homem e manda lá falar com Eli. Está lá em 1 Samuel, de 2 a 27, até o versículo 36. Eu não vou ler tudo com vocês, depois você lê, é uma exortação. É uma exortação, ele fala: olha, você precisa corrigir, você precisa acertar a tua casa, você precisa acertar as coisas, você precisa fazer alguma coisa, porque Deus vai vir, Deus vai tirar a vida dos seus filhos, Deus vai trazer justiça. Deus avisa, Deus levanta um homem para avisar. E depois Deus, ainda depois de Deus ter avisado, Ele traz uma confirmação da palavra que Ele já havia trazido, que foi quando o pequeno Samuel estava na casa de Eli. A gente sabe dessa história conhecida, que Samuel ouve uma voz de noite e levanta e vai até Eli e diz: fala, meu senhor, você me chamou? Ele diz: não te chamei não, menino, pode dormir. 3 vezes ele faz isso, e aí Eli, o sacerdote, identifica: Deus está querendo falar com Samuel. E ele fala para Samuel: meu filho, vai para tua cama. Quando você chegar na tua cama e essa voz te chamar, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Samuel fez isso, e Deus falou com Samuel. O grande problema é que o que Deus falou com Samuel era uma palavra de advertência e exortação para a vida de Eli, para a casa de Eli, para aquele tempo. E Samuel fica desesperado pensando: se Eli me procurar cedo e pedir para eu contar para ele que Deus me falou, como é que eu vou fazer isso? E isso que acontece, ele chama Samuel: pode me falar tudo que Deus te falou, eu quero saber. E Samuel, a Bíblia diz que ele conta tudo, não deixa nada para fora. Deus confirma a palavra que já havia dado antes: olha, se você não fizer alguma coisa, se você não consertar, eu vou trazer justiça. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: os atributos de Deus, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus também é um Deus justo. Se a justiça de Deus entrasse em cena logo quando nós pecássemos, nós errássemos, Ele já matava as nossas vidas, mas por causa da sua bondade, da sua longanimidade, Deus vai nos dando chances, Deus vai deixando, Deus vai levantando profeta, Deus vai levantando pessoas para dizer: olha, você está errado, você precisa consertar os seus caminhos, você precisa consertar a tua vida. Deus te dá a chance de vir na igreja, você senta no banco da igreja e o pastor fala para você, e Deus fala no seu coração: você precisa mudar de vida, meu filho. Você chega na tua casa, uma pessoa te liga e diz: meu filho, eu não sei porque que eu estou te ligando, você ouviu uma palavra de Deus nessa noite? Deus está me dizendo que é para a tua vida essa palavra. Deus tentando te alertar, Deus tentando falar com você, vez através de vez. E muitas vezes nós temos desprezado a palavra de Deus nas nossas vidas. Não despreze aquilo que você ouve. Não despreze a voz de Deus na sua vida. Não despreze as palavras que você ouve saindo aqui do altar. Não despreze
Quando você abre a Bíblia e você sabe que Deus está falando no seu coração, que você precisa consertar áreas na sua vida, que você precisa pedir perdão, que você precisa abandonar, não despreze a palavra de Deus, porque muitas vezes, queridos, a gente não colhe as consequências no momento, a gente acha que está tudo bem, mas vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo da gente consertar as coisas. Deus está te dando uma chance de você consertar a sua vida. Eu coloquei aqui, não seja omisso. Você sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz nada. Você finge que não viu, finge que não é com você. Você está aqui ouvindo a palavra, tá? Rapaz, essa palavra hoje bem para o irmão aqui do lado, hein? Pastor, esse irmão estava precisando mesmo. Estou sabendo dos pecados dele aí. O cara precisa acertar mesmo, viu? Nunca é para nós. Nunca é para a nossa realidade. Nunca é para a nossa vida. Somos omissos, não assumimos responsabilidade. Foi isso que ele fez. O que ele fez? Nada. Ele fez nada. Deus levanta profeta, Deus levanta Samuel, Deus leva a palavra e diz: olha, eu vou fazer, eu vou destruir tua casa, vai ter sofrimento se você não fizer nada. Ele não fez nada. Nada. Deus avisou, Deus avisa, Deus dá avisos. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus misericordioso. Antes, Ele vai avisando, Ele dá uma chance, Ele dá 2 chances, Ele dá 3, Ele dá 5. Ele vai tentando de todas as formas te convencer, levanta pessoas. Mas tem uma hora, querido, que a gente começa a colher aquilo que a gente plantou. Eu coloquei aqui, não deixe para depois, porque pode ser que não dê tempo. A gente tem essa mania: depois a gente resolve, depois eu me acerto. Briga com o marido, com a esposa: não, vou dormir, amanhã a gente vê esse negócio aí. Quem sabe é da sua última noite, você ia morrer. Não sei, você não sabe. Você nunca mais ia ver o rostinho daquela linda esposa. E era a chance que você tinha de acertar as coisas. Mas a gente sempre pensa que a gente controla o tempo. A gente pensa que nós somos os bons. A gente pensa que temos o controle de todas as coisas. Não, pode deixar comigo, eu resolvo. Eu pensava isso quando eu era adolescente. Eu ia pecar, pensava: não, eu tenho muito tempo de vida para dar umas pecadas ainda. Porque eu pensava: eu sei que Deus me chamou, eu sei que eu vou ser usado por Deus. Eu pensava: mas dá tempo de eu dar umas pecadinhas ainda? Aí depois eu me conserto e dá tempo de Deus me usar depois ainda. Eu podia ter morrido, podia ter dado errado, podia ter casado com a pessoa errada, podia ter aprontado alguma, podia ter enroscado a minha vida, ter tido um filho por aí, sei lá, 1 milhão de coisas podia ter acontecido. A gente acha que não. Nós temos o controle, nós somos bons. Não deixe para depois aquilo que você precisa acertar hoje, querido. Hoje. Precisa pedir perdão para a esposa? Pede hoje. Seja humilde. Rasga o teu coração. É difícil. Porque é do ser humano ser orgulhoso. Me perdoa. Falhei, eu errei, preciso acertar, preciso mudar. Se tem um pecado na sua vida que você não consegue vencer, chama um amigo, irmão, que você confia. Chama ele e fala: querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a Deus, mas tem algo na minha vida que eu não consigo vencer. Preciso de ajuda. Ora comigo. Esteja comigo em oração. Eu quero ter alguém que eu possa compartilhar isso, que vai me ajudar nos meus momentos de fraqueza. Faça isso, querido. Porque vai haver um tempo que não vai dar mais tempo. Não deixe para depois. Aí, só para finalizar, no capítulo 4, de 20 a 22, diz assim: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, respondeu: não fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro, do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Olha só que coisa louca. Ter filho é algo maravilhoso, não é? Não deveria ser um momento muito feliz na vida de uma pessoa? Um presente.
estou dando à luz. Mas a Bíblia vai dizer que ela não fez caso do filho que ela estava tendo. E não só não fez caso, mas o nome do filho foi um nome que não foi algo bom. E acabou. Foi-se a glória, foi-se a alegria. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente deixa que as coisas cheguem num ponto na nossa vida que até aquilo que é bom fica sem graça. Até aquilo que é bom perde a alegria. Você já viu gente assim? Já viu gente assim? Já viu gente que tem dinheiro, mata triste? E acabou a alegria, né? E acabou a alegria. Dinheiro tem, mas não tem alegria. Tem coisas, mas não tem alegria. Na vida daquela mulher tem um filho, mas de que adianta um filho? Ela estava dizendo: eu posso ter tantas coisas, mas se eu não tiver a presença, eu sei que a minha vida vai ser vazia. Eu sei que a minha vida não vai fazer sentido. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa vida só faz sentido se nós tivermos as nossas vidas cheias com a presença do Senhor. Você pode ter coisas, você pode ter pessoas, você pode ter conquistas, você pode chegar a lugares altos, mas se você for sozinho, pode ter certeza, vai ser uma vida vazia, vai ser uma vida triste, vai ser uma vida deprimente. Você pode conquistar, mas você vai deitar na sua cama à noite e não vai conseguir dormir. Vai precisar de remédios para dormir, vai precisar de remédio para tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, com a presença talvez você não tenha tanto dinheiro, com a presença talvez você não tenha tantas coisas, com a presença talvez você nem tenha tantos amigos, porque muitas vezes a gente faz inimigos porque as pessoas não gostam de estar perto de nós, porque a gente não faz tudo o que elas fazem. Mas quando nós temos a presença, Deus completa os nossos corações, Deus enche as nossas vidas. Existe uma alegria sobrenatural dentro dos nossos corações, uma paz. Por quê? Porque o que importa é a presença. O que importa é a presença de Deus nas nossas vidas. Eu acabei. Uma história triste que não precisava ter sido triste. E é a história que se repete na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Histórias tristes que não precisavam ser tristes. Finais tristes que não precisavam ser tristes. Porque nós temos um bom Deus. Um Deus com um bom futuro para as nossas vidas. Semana que vem provavelmente eu vou continuar essa história. Porque no capítulo 7 de Samuel a gente lê algo, uma palavra que a gente gosta de usar, extraordinária. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Palavras que saiu da boca do profeta Samuel um pouco à frente, depois de tudo isso, de todo o sofrimento, depois de tudo que eles passaram, um pouco adiante, ele diz: olha, Ebenezer, até aqui o Senhor esteve conosco, porque Ele carregou a presença junto com Ele. Leve a presença e a sua vida, tudo que você fizer, aonde você colocar as tuas mãos, Deus diz que vai te abençoar. Aonde você entrar, a bênção de Deus vai estar junto com você. Aonde você colocar as tuas mãos, prosperará. Mal algum pode atingir a tua vida. A Bíblia diz que você pode pisar em cobra, escorpiões, serpentes e escorpiões. Mal algum pode chegar à tua tenda, à tua casa, à tua família, porque Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua família. Se você guardar a presença de Deus na tua vida, tudo te vai bem. Pode acreditar nisso. Se você acredita nisso, querido, agradeça a Deus, aplauda Ele nessa noite. Pode ficar de pé no seu lugar, nós já estamos terminando. Glória a Deus, 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 aleluia, aleluia. Recebem essa palavra nessa noite?